Agora nós vamos trazer informações sobre o Mickey Johnston. E tem também Flamengo colocando atacante na vitrine para ser negociado. Não estou falando do Pedro. É o outro atacante, a gente vai contar já já. Tem também aí escolhas a fazer com a saída do Gerson. Gerson era o capitão. Quem será o novo capitão? Nós vamos trazer aqui as possibilidades e eu quero a opinião de vocês. E a camisa 8, hein? Tradicionalmente fica com bons jogadores importantes do elenco rubro-negro. Vai para quem agora? Também vou trazer as opções e quero a opinião de vocês. Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo que acontece lá no Flamengo. Vamos para as informações. Vou começar falando dessa informação do Botafogo aí, que foi publicada primeiramente pela imprensa francesa, um jornalista francês, e eu confirmei a informação que, de fato, o Botafogo está negociando a contratação de Davide Ancelotti. Pois é, o sobrenome não é estranho. Ele é filho do Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, e ele estava na comissão técnica da seleção brasileira, nunca foi treinador, sempre foi auxiliar, e agora o Botafogo está tentando a contratação dele para a vaga de Renato Paiva, que foi demitido após a Copa do Mundo de Clubes. A curiosidade é o seguinte, ele nunca foi treinador, sempre trabalhou como auxiliar, auxiliar do Carlo Ancelotti, querendo ou não, aprendeu muita coisa, mas isso me lembra muito o Domenech, quando foi contratado pelo Flamengo. Ele chegou com o status de auxiliar do Pepe Guardiola durante anos. Mas, gente, a gente pôde perceber que não é porque ele foi auxiliar de um grande treinador que, de fato, ele será um grande treinador. Tanto é que o Domenech no Flamengo deixou a desejar. E será que o David Ancelotti vai seguir o mesmo caminho do Domenech, de sucesso ou insucesso, na verdade, né? Quero a opinião de vocês, beleza? Pessoal, o Gerson, na noite desse sábado, ou seja, do dia 5 de julho, ontem, promoveu uma festa de despedida. Alguns jogadores do elenco rubro-negro foram à festa, obviamente. O Wesley foi, o Cleiton, eu vi foto dele lá, Viléo Pereira também, a Arrascaeta estava lá também. E o mais curioso é o seguinte, pessoal, até o momento o Gerson não publicou uma mensagem sequer despedida do Flamengo. Já teve adeus do Flamengo, numa nota extremamente fria, nós já debatemos isso aqui. O Zenit daqui a pouco vai confirmar a contratação dele e o Gerson calado. E quando eu falo calado, eu não falo por respeito a nós da imprensa, não. Até porque nós da imprensa, por exemplo, eu noticiei que ele iria para o Zenit antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes. Se eu sabia, o Gerson também sabia, todo mundo sabia. Mas eu entendi ele ter ficado calado naquele momento. Mas agora, eu acho que era um pouquinho de consideração com um torcedor do Flamengo, com um torcedor rubro-negro que tanto o abraçou, o recebeu de volta, inclusive, na sua segunda passagem dele, fez ele se sentir em casa. Eu acho que faltou um pouco de gratidão da parte do Gerson. Espero que ele faça essa despedida nas redes sociais, diga algo, um agradecimento, alguma explicação, enfim, porque a forma que ele está saindo parece que não tem carinho, que não tem gratidão. Enfim, tenha muito sucesso no Zenit, Gerson. E o Flamengo voltou a treinar, tá? Após a Copa do Mundo de Clubes. Treinou sábado, treinou hoje, domingo também, visando ao próximo duelo, que é com o São Paulo, no próximo sábado, dia 12 de julho, pelo Campeonato Brasileiro, jogo 4h30 da tarde, tá, galera? Um horário um pouco diferente, digamos assim, sábado, 4h30 da tarde, mas bota aí na sua agenda. E o Flamengo tá se preparando para esse jogo importante. Lembrando que a Arrascaeta tá suspenso para esse jogo, Pulgar lesionado, você já sabe, vai ficar 3 meses fora. Gerson de saída. Flamengo tem um meio-campo aí diferente. Vai ter um meio de campo diferente. Quem será o primeiro volante? Alan, Everton Araújo. Jorginho vai fazer a função de segundo volante. De La Cruz entra no time. Enfim, o técnico Felipe Luiz tem uma semana aí para se preparar. Com a saída do Gerson, galera, o Flamengo tem 2 decisões a tomar. Primeiro, quem vai ficar com a camisa 8? Temos aí opções. De La Cruz, que usa hoje a 18. Jorginho hoje usa a 21. O Everton Araújo, confesso que eu não lembro qual é o número da camisa dele. São essas as opções. Tem o Alan também. Mas vou ser bem sincero, até para seguir a lógica, digamos assim,
a camisa 8 deveria ser oferecida ao De La Cruz. Quando ele chegou, ele pegou a 18 porque a 8 já estava ocupada. Como ele está há mais tempo no Flamengo, e não falo mais tempo que o Everton Araújo, porque o Everton Araújo subiu da categoria de base, né? Mas eu acho que essa camisa 8 deveria ir para o De La Cruz. Ah, mas o Jorginho joga mais, gente. Questão de hierarquia, tá mais tempo no clube, e o De La Cruz é um baita jogador, tá? Então, assim, não é para desmerecer o De La Cruz e chamá-lo de pereba. Óbvio que o Jorginho está acima, mas o Jorginho acabou de chegar, acho que até para seguir a hierarquia, a não ser que o Jorginho tenha algo com a camisa 8 e peça, pelo amor de Deus, para jogar com a camisa 8, aí é na base da conversa. Mas eu botaria a camisa 8 com o De La Cruz. E vocês? Vocês dariam a camisa 8 para quem? Quero a opinião de vocês. Outra escolha que o Flamengo tem: faixa de capitão. Com a saída do Gerson, a faixa de capitão tá livre aí. Quem deveria herdar essa faixa de capitão? Arrascaeta? Bruno Henrique? Danilo? Só que o Danilo não é titular sempre. E aí, vai fazer o quê? Danilo tem potencial para ser um líder. Ele já mostrou isso. O próprio Alexandre também, embora seja um pouco mais tímido ali, mas eu lembro que na época do Diego Ribas, Diego Alves, Everton Ribeiro, existia a liderança técnica, a liderança que de fato agia nos bastidores, que no caso era o Diego Ribas. O Everton Ribeiro era a liderança técnica, na ocasião existia essa justificativa, digamos assim, mas eu quero saber a opinião de vocês. Arrascaeta, Bruno Henrique, eu cederia essa faixa de capitão para o Bruno Henrique, embora ele não seja titular sempre, o Arrascaeta é muito mais titular que ele, mas eu acho que eu deixaria com o Bruno Henrique. E vocês, com a Arrascaeta, Bruno Henrique? Quero a opinião de vocês também. Vamos falar agora sobre o futuro atacante do Flamengo, o irlandês Mickey Johnston. A gente já trouxe aí um perfil dele, como ele joga. De fato, é um jogador, um atacante que não finaliza bem, faz poucos gols, mas tem outras virtudes essas que agradaram ao técnico Felipe Luiz. Tanto é que o técnico já conversou com o Mickey Johnston através de videoconferência, obviamente, falou para ele sobre o projeto, conversou com ele, como pretende utilizá-lo no time, e nós apuramos como o Felipe Luiz quer utilizar o irlandês Mickey Johnston. É pela ponta esquerda, tá? Mickey Johnston é pela ponta esquerda, tá? Eu até já desconfiava vendo vídeos e tal que de fato ele atua mais pela ponta esquerda, mas é sempre bom apurar e nós confirmamos. Ponta esquerda que ele vai ser utilizado. E aí vocês vão me questionar, mas Vene, na ponta esquerda já tem Michael, Cebolinha, o Bruno Henrique às vezes atua por ali, como é que vai ser isso aí? Gente, vamos lá. Apuração também. O Flamengo quer negociar Michael ou Cebolinha, ou até mesmo os dois, se tiver a oportunidade. São 2 jogadores negociáveis. 2 jogadores que o Flamengo não vai fazer esforço para continuar. Diferentemente do Pedro, segundo a nota oficial do Flamengo, publicada após a notícia do jornalista Mauro César. Mas no caso do Michael e do Cebolinha, são 2 jogadores que de fato estão em baixa, inclusive não foram bem na Copa do Mundo de Clubes, não se valorizaram, digamos assim, e o Flamengo tem sim o desejo de negociar ou um ou outro, ou até mesmo os 2, mas eu acho que o mais fácil de negociar aí é o Michael, né, cara? Partindo do princípio que é um jogador teoricamente mais barato para o mercado. O Cebolinha eu vejo como um jogador mais caro, o investimento teria que ser maior do clube que deseja contratá-lo e até mesmo tirá-lo do Flamengo. Recentemente a gente trouxe a informação aí do Michael, um clube do Catar ou de Dubai, confesso que eu não lembro, Mundo Árabe, que gostaria de tentar a contratação dele, mas até o momento nenhuma proposta oficial ao Flamengo foi feita, mas o Flamengo está aberto a ouvir propostas desses 2 jogadores, até porque está trazendo mais um jogador para essa posição, faz total sentido. De fato, essa segunda passagem do Michael pelo Flamengo está deixando muito a desejar e o Cebolinha não consegue engrenar, pelo menos até o momento, por conta das lesões também, né? Isso precisa ser dito. Vamos para as informações? Pois bem, como eu falei na introdução, eu consegui apurar o valor da compensação financeira oferecido pelos clubes árabes Al Riyad e Najama SC pelo empréstimo de Juninho. Esses 2 clubes, como a gente trouxe em primeira mão aí essa semana, fizeram proposta ao jogador e ao Flamengo por empréstimo de 1 ano. Empréstimo esse com uma compensação financeira. E eu consegui apurar os valores. A proposta é a mesma, financeiramente falando, para o Flamengo. 250 mil euros que o Flamengo receberia para emprestar esse jogador. 250 mil euros hoje dá em torno de 1,5 milhão de reais, tá?
cerca disso. E aí o Flamengo ainda não bateu o martelo, está avaliando a situação. Os empresários do atleta estão esperando uma resposta do Flamengo. O jogador topa, como eu já falei aqui, o jogador topa, mas não vai forçar, entre aspas, nenhuma saída, tá? Ele tá feliz no Rio de Janeiro, ele entende que seria também uma boa atuar por esses clubes árabes lá na Arábia Saudita. A proposta salarial para ele é muito boa, ele não receberia o mesmo salário que ele recebe hoje no Flamengo, pelo contrário, seria mais, ainda tem bônus aí por gol, enfim, a gente sabe como que funciona o futebol árabe, eles gostam mesmo de dar uma boa remuneração, até mesmo para atrair o desejo dos atletas em jogarem lá no mercado bem alternativo. O jogador topa, mas se o Flamengo não topar, ele vai continuar buscando o espaço dele na equipe rubro-negra. Lembrando que ele tem contrato com o Flamengo até 2028, tá? Outra informação importante, o valor exato que o Flamengo vai pagar ao Dínamo de Moscou por Jorge Carrascal é 12 milhões de euros, de maneira fixa. Não vai ser 10 mais 2 por metas ou 12 mais 2 por metas. 12 milhões de maneira fixa, não tem valor por bônus através de metas. Então esse valor aí, quase 80 milhões de reais, esse valor será quitado em 3 parcelas. O Flamengo e o time russo agora estão na fase das garantias bancárias que a equipe russa pediu ao Flamengo. A gente sabe que negociar com o russo não é fácil. O Flamengo está tendo um trabalho absurdo, mas aos poucos está conseguindo domar esses russos aí. E em breve o jogador deve se apresentar ao Flamengo. Vamos agora falar do futuro atacante rubro-negro, o irlandês. Arrisco a dizer que será o primeiro irlandês a vestir a camisa do Flamengo. Confesso para vocês, e olha que eu já li bastante sobre o Flamengo, não me veio à cabeça nenhum outro irlandês que tenha passado pelo Flamengo. Pode ter um ou outro aí que fez alguns jogos, mas se alguém souber pode comentar no vídeo aí até mesmo para eu aprender. Mas vamos lá, Mickey Johnston, o MJ, está próximo de ser contratado pelo Flamengo, vocês já sabem disso. Números dele na temporada 2024-2025 pelo West Brom, da segunda divisão da Inglaterra. 41 jogos, sendo 25 como titular, 3 gols, 5 assistências, 46 passes decisivos, 84% de acerto nos passes, 65% de acerto nas bolas longas, 77 dribles certos, 129 duelos vencidos, 90 bolas recuperadas. Esses números são do site SofaScore. Beleza, a gente apresentou os números. Mas eu sei que você, assim como eu, não conhece o futebol desse jogador. Poucos vão conhecer. Claro que quem acompanha muito o futebol da Inglaterra, o futebol inglês da segunda divisão, pode até conhecer esse atleta, o Michael Johnston. Mas eu fui buscar informações sobre esse jogador, até porque eu, como jornalista, eu preciso buscar informações desse atleta. Não posso simplesmente aceitar, não conheço, então não vou dar minha opinião. Não, eu fui buscar informações, conversei com 2 jornalistas que acompanharam o futebol dele lá na Inglaterra e conversei com alguns analistas de desempenho. Por que é importante conversar com analista de desempenho? Um deles, inclusive, trabalha em um clube que estava monitorando esse jogador. Não posso falar o nome do clube, porque aí eu vou acabar revelando a fonte, porque não sei se tem outro clube, além do Flamengo e esse, que estaria de olho nesse jogador. E esse analista de desempenho me passou boas informações sobre esse atleta irlandês de 26 anos. Vamos lá, eu fiz um resumo aqui, tá, das informações que eu obtive, os pontos positivos e negativos desse atleta. Primeiro ponto, é muito ágil, dribla bem, tem boa saída para os 2 lados. É atacante de beirada, tá? Vai bem nos cruzamentos, cruza bem com as 2 pernas, muito bem com a esquerda. E ele é destro, tá bom? Eu não estou dizendo que ele é ambidestro, ninguém falou isso. Mas que não é cego da perna esquerda. Então ele utiliza bem a perna que não é dominante. Vamos lá, outro ponto aqui. Nos duelos físicos sofre um pouco, de costas tem dificuldade, quando recebe de frente geralmente leva perigo. Outro ponto, sem bola ele pressiona muito, de fato ajuda bastante, apesar de não ser tão bom nos duelos defensivos. Ele é muito agressivo, tira os espaços rápido. Tem uma jogada característica que dá uma pedalada, ele pedala ali para o fundo e dá uma cavadinha de canhota para a área. Então ele sabe fazer isso muito bem, segundo essas pessoas. Tem uma jogada, essas ali, não finaliza bem. Esse fundamento é o que mais precisa evoluir. Isso me preocupa. Atacante que não finaliza bem, de repente isso justifica o baixo número de gols dele na última temporada. Inclusive, um dos analistas disse:
abre aspas, eu enxergo como um jogador para jogar 35, 40 minutos de média por jogo, porque é um cara que não te entrega muito gol, ele não faz gols, mas é um cara que pode abrir defesas, ele é muito ágil, o movimento de pernas dele é muito rápido, fecha aspas. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, é um jogador de ponta que vai ajudar a atacar espaço, cara, é um jogador que, assim, analisando essas informações e o que Felipe Luiz gosta de falar em entrevista coletiva, é um jogador que tem a cara do estilo de jogo do Felipe Luiz. Gente, isso não quer dizer que ele vai dar certo com certeza ou que ele vai dar errado com certeza. Não tem como a gente ter essa certeza, é impossível. O ponto é, o Flamengo está fazendo um investimento de cerca de 35 milhões de reais para contratar esse jogador. Eu não acho um investimento alto. Se tratando do futebol atualmente, que a gente sabe que está muito inflacionado o mercado, eu não acho investimento alto. A grande questão é, não sou a favor de trazer contratações apenas contratação de scout, e criou uma expectativa muito grande na torcida do Flamengo, porque o Flamengo está com muito dinheiro em caixa e acabou de perder o Gerson, capitão e principal jogador, um dos principais jogadores do time do Flamengo, inclusive do time titular, não só do elenco. Então a expectativa estava muito grande de vir um nome, digamos assim, para parar o aeroporto, que chama atenção, contratação de peso. Só que a gente sabe que o José Boto e a equipe dele gostam desse tipo de contratação. O Juninho foi uma aposta, até o momento o Juninho não deu certo. Eu considero o irlandês também uma aposta. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Agora, ele chegando, o Flamengo sim tem interesse em negociar Michael e Cebolinha. Seria... outro ponto importante. O Flamengo analisou também o histórico de lesão. Segundo eles, é um jogador que tem saúde, fecha aspas. Ou seja, que daria conta da forte exigência que é o futebol brasileiro. A ver se vai dar certo. Mas precisa, entre aspas, se livrar de alguns jogadores do elenco, porque o Flamengo está ficando recheado de ponta. Michael, Cebolinha, Bruno Henrique, Gonzalo Plata. Apesar que Plata faz várias funções também, Bruno Henrique tem jogado muito centroavante. Por falar em centroavante, eu ainda sou da teoria de que tem que fazer o Pedro jogar. O Pedro é o fazedor de gols desse time. É mais um jogador que está chegando que não tem características de fazer gol. Isso me chama atenção. Não sabe finalizar, segundo as pessoas que acompanham a carreira desse jogador. Ele precisa evoluir nesse quesito, finalização. É um atacante que precisa evoluir isso. Isso me preocupa. Mas também não quer dizer que vai dar errado, certo? E agora chegou o momento de vocês. Vocês vão opinar. Gostaram da contratação? Vale o investimento? Vale o risco? Não vale? É loucura? Enfim, quero a opinião de vocês. E o que parecia certo virou de cabeça para baixo. O Flamengo desistiu oficialmente da contratação do atacante irlandês Mickey Johnston, que já estava com malas prontas e voo marcado para desembarcar no Rio de Janeiro nesta terça-feira. O jogador, que atua no West Bromwich da 2ª divisão inglesa, havia chegado a um acordo com o rubro-negro, e tudo indicava que seria o primeiro reforço da janela de transferências. Mas nos bastidores, o caldo entornou. A reação intensa da torcida nas redes sociais, somada à pressão de conselheiros e lideranças políticas dentro do clube, fez com que a diretoria puxasse o freio de mão de última hora. O voo de Mickey foi cancelado e o jogador foi oficialmente informado de que o negócio está encerrado. A decisão causou burburinho, pois escâncara como o termômetro da arquibancada influencia diretamente nos rumos do futebol do Flamengo, especialmente quando a bola não está rolando. A repercussão negativa começou assim que o nome de Mickey Johnston veio à tona. Torcedores questionaram o currículo do jogador, vindo de uma equipe modesta da Inglaterra, e a relação custo-benefício do investimento de 37 milhões de reais, valor que causou espanto até mesmo dentro do ninho do urubu. Internamente, nomes de peso da política rubro-negra foram direto ao presidente BAP, pedindo explicações e expressando insatisfação com a contratação de um jogador considerado por muitos como aposta de luxo. Para piorar, comparações com a contratação de Juninho, que chegou em janeiro vindo do Qarabag, reacenderam a crítica sobre a falta de impacto nas movimentações de mercado. A avaliação é que, em vez de empolgar a torcida e fortalecer o elenco com nomes de peso, a direção estaria fazendo apostas arriscadas demais, e sem o respaldo necessário da arquibancada. O departamento médico do clube tentou justificar o recuo apontando um histórico de lesões de Mickey, mesmo que o último problema físico relevante tenha sido um entorse no tornozelo em 2022, segundo o site Transfermarkt. Mas nos bastidores a versão é outra. A torcida barrou a contratação. A pressão foi tão grande que conselheiros, membros da diretoria e até funcionários da base do clube passaram a questionar os critérios da negociação. O entendimento de alguns diretores é que a chegada de Mickey teria sido melhor recebida se o Flamengo já tivesse anunciado nomes mais badalados, como Carrascal, que ainda negocia com o Dinamo Moscou. O problema é que, sem reforços de impacto fechados até agora, qualquer nome fora do radar vira alvo fácil de críticas,
principalmente em um momento em que o time precisa dar uma resposta após a eliminação no Mundial de Clubes. O caso Mickey também expõe uma divergência de visões entre setores da diretoria. Enquanto a área de análise de mercado acreditava que o irlandês poderia agregar pela sua versatilidade, joga nos dois lados do ataque, e intensidade, outros departamentos viam a contratação como um risco desnecessário. A própria equipe de comunicação do clube já monitorava a insatisfação da torcida antes mesmo do anúncio oficial, o que foi crucial para esfriar o negócio. Com 41 jogos e apenas 3 gols na última temporada, Mickey não gerava expectativa nem mesmo entre os mais otimistas. A percepção geral é de que ele chegaria para brigar por espaço, e não para resolver. E em um clube como o Flamengo, onde a régua está sempre nas alturas, isso é visto como inadmissível. No fim das contas, a decisão de recuar na contratação de Mickey Johnston é um reflexo claro de um clube que vive sob pressão constante, e onde cada movimento precisa ser cirúrgico. O Flamengo se vê agora pressionado a responder dentro e fora de campo. A torcida quer nomes de impacto, e a direção promete anunciar reforços de peso nos próximos dias. Carrascal, do Dinamo Moscou, continua no radar, mas a negociação esbarra na resistência dos russos. Além disso, com Pedro em baixa e o ataque pedindo reforços, a diretoria também busca um novo camisa 9 para elevar o nível técnico do elenco. Depois da turbulência com Gerson, a tensão com Pedro e a frustração com Mickey, o recado está dado. A nação quer mais que promessas, quer craques.